Misericórdia divina, fonte de milagres e prodígios, eu confio em vós. E com isso eu te convido a continuarmos a leitura do Diário de Santa Faustina. Nós paramos no parágrafo 221. Antes de darmos sequência, eu te convido a um Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, roga a Deus por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Glorioso São José, modelo de todos os que se dedicam ao trabalho, obtém de minha graça de trabalhar com o espírito de penitência para expiação dos meus numerosos pecados, de trabalhar com consciência, pondo o culto do dever acima de minhas inclinações, de trabalhar com recolhimento e alegria, olhando como uma honra empregar e desenvolver pelo trabalho os dons recebidos de Deus, de trabalhar com ordem, paz, moderação e paciência, sem nunca recuar perante o cansaço e as dificuldades, de trabalhar sobretudo com pureza de intenção e com desapego de mim mesma, tendo sempre diante dos olhos a morte e a conta de que deverei dar, do tempo perdido, dos talentos inutilizados, do bem omitido e da vã complacência nos sucessos, tão funesta a obra de Deus. Tudo por Jesus, tudo por Maria, tudo a vossa imitação ao patriarca São José, tal será a minha divisa na vida e na morte. Amém. Bom, assim como você, eu também estou desbravando aqui o Diário de Santa Faustina. Me disseram que a Santa Faustina era muito devota de São José. Tô louca aqui para chegar neste momento, né? Porque eu, sem São José, sem Maria, então nem se fala, né? Mas São José, pela minha história de conversão, ele me ajudou demais. Inclusive, tem uma playlist aqui no canal sobre algumas glórias de nosso Pai espiritual, textos que eu utilizei da minha consagração, que estão nos livros de Donald Colloway, que está disponível aqui. Já completei todas as leituras. E aí, se você quiser conhecer também um pouco mais sobre as glórias de nosso Pai espiritual São José, tá lá a playlist no canal. Curta, compartilhe e ajude também este apostolado para que chegue a mais e mais corações para perseverar na jornada de volta para a casa do Pai. Bom, Diário de Santa Faustina, parágrafo 221. Uma série de graças Deus derrama sobre a alma depois destas provas de fogo. A alma deleita-se como uma estreita união com Deus. Tem muitas visões sensitivas e intelectuais, ouve muitas palavras sobrenaturais e muitas vezes ordens claras, mas apenas dessas graças não se basta a si mesma. Sabe precisamente que, tendo-lhe Deus concedido tais dons, encontra-se exposta a diversos perigos e facilmente pode cair na ilusão. Deve pedir a Deus um diretor espiritual. Contudo, não é apenas rezar pedindo um diretor, mas esforçar-se na procura de um guia que seja experiente como o comandante, que tem que conhecer os caminhos que levam à batalha. A alma que está unida a Deus deve ser preparada para grandes e árduos combates. Após essas purificações e provas, Deus permanece na alma de maneira especial. Todavia, a alma nem sempre colabora com essas graças. Não que ela mesma não queira trabalhar, mas porque encontra tão grandes dificuldades exteriores e interiores que é preciso realmente um milagre para que essa alma possa manter-se nas alturas. Aqui se faz necessário um diretor. Frequentemente enchia-se de dúvidas a minha alma e algumas vezes eu mesma me atemorizava, pois pensava que, afinal de contas, era uma ignorante e não tinha conhecimento de muitas coisas, e menos ainda de coisas espirituais. No entanto,
Se as dúvidas aumentavam, eu buscava luz com o confessor ou com as superioras, embora não recebesse aquilo que desejava. Parágrafo 122. Quando me abri às superioras, uma delas compreendeu a minha alma e o caminho pelo qual Deus me conduzia. Enquanto seguia as suas orientações, comecei a progredir rapidamente no caminho da perfeição. Mas isso não durou muito tempo. Ao desvendar mais a fundo minha alma, não recebi o que desejava. Para a superiora, essas graças pareciam impossíveis, de modo que nada mais dela pudesse receber. Disse-me que não era possível que Deus convivesse dessa maneira com uma criatura. Temo pela irmã, porque talvez seja alguma ilusão. Que a irmã peça o conselho de algum sacerdote. Contudo, o confessor não me compreendeu e disse: é preferível que a irmã fale sobre essas coisas com as superioras. E assim eu andava de superioras ao confessor, do confessor às superioras, sem encontrar descanso. As graças divinas tornaram-se para mim um grande sofrimento. Dizia algumas vezes claramente ao Senhor: Jesus, eu tenho medo de vós. Não sereis algum fantasma? Jesus sempre me tranquilizava, mas eu continuava incrédula. Coisa estranha, quanto menos acreditava, tanto mais Jesus me dava provas de que tudo provinha dele. Parágrafo 123. Quando percebi que as superioras absolutamente não me tranquilizavam, resolvi não falar nada mais dessas coisas puramente interiores com elas. Exteriormente, procurava, como boa religiosa, dizer tudo às superioras, mas sobre as necessidades da alma, daí por diante, só falava no confessionário. Por várias e muitas justas razões, compreendi que a mulher não foi chamada a distinguir tais mistérios. Expus-me a muitos sofrimentos desnecessários. Por muito tempo fui considerada como possessa pelo demônio e olhavam para mim com pena. E a superiora começou a tomar certas precauções ao meu respeito. Vinha aos meus ouvidos que as irmãs também assim me consideravam, e escreveu o horizonte em minha volta, e escureceu o horizonte em minha volta. Comecei a evitar essas graças divinas, mas em vão, pois afinal isso não estava ao meu poder. De repente ficava envolta em tão grande recolhimento que mesmo contra a minha vontade, mergulhava em Deus, e o Senhor me mantinha junto a si. Parágrafo 124. Nos primeiros momentos, a minha alma ficava sempre um pouco atemorizada, mas em seguida uma estranha paz e força enchia a minha alma. Parágrafo 125. Tudo isso ainda se podia suportar, mas quando o Senhor exigiu que eu pintasse aquela imagem, começaram a falar de mim abertamente e a olhar-me como se fosse uma histérica ou visionária, e tudo começou a se espalhar cada vez mais. Uma das irmãs veio a falar comigo confidencialmente e começou a manifestar pena de mim. Disse-me: ouvi dizer que a irmã é uma visionária, que está tendo visões. Pobre irmã, procure defender-se disso. Essa alma era sincera e me disse sinceramente o que tinha ouvido, mas eu tinha que escutar coisas assim todos os dias. E quanto a isso, me afligia, só Deus o sabe. Parágrafo 126. Contudo, decidi suportar tudo em silêncio, sem dar explicações às perguntas que me eram feitas. Este meu silêncio irritava especialmente as mais curiosas. Outras, as que pensavam mais profundamente, diziam que, apesar de tudo, a irmã Faustina deve estar muito perto de Deus, se tem forças para suportar tantos sofrimentos. E eu via diante de mim como que dois grupos de juízes. Buscava o silêncio interior e exterior. Não dizia nada do que se relacionasse com a minha pessoa, embora algumas irmãs me fizessem perguntas diretamente.
Os meus lábios estavam selados. Sofria como uma pomba, sem me queixar. Mas algumas irmãs pareciam sentir prazer em me incomodar de uma ou de outra forma. Ficavam irritadas com a minha paciência. No entanto, Deus me dava interiormente tanta força que eu suportava tudo com tranquilidade. Parágrafo 127. Reconheci que nesses momentos não teria a ajuda de ninguém e comecei a rezar pedindo ao Senhor um confessor. Desejava que algum sacerdote me dissesse esta única palavra: fique tranquila, você está no caminho certo. Ou rejeite tudo isso, porque isso não provém de Deus. Mas não encontrava um sacerdote suficientemente decidido que me falasse tão claramente em nome do Senhor. Portanto, continuava a incerteza. Ó Jesus, se for vossa vontade que eu viva em tal incerteza, bendito seja o vosso nome. Peço-vos, Senhor, guiai-vos mesmo a minha alma e ficai comigo, porque eu por mim mesma não sou nada. Parágrafo 128. Eis que estou sendo julgada de todos os lados. Já não existe em mim nada que tenha escapado do julgamento das irmãs. Mas pareceu que já tudo se esgotara e começaram a me deixar em paz. A minha alma cansada descansou um pouco e fiquei sabendo que o Senhor estava mais perto de mim durante essas perseguições. A trégua, porém, durou pouco. Uma forte tempestade explodiu novamente. Agora as antigas suspeitas tornaram-se para elas como que coisa certa. E novamente foi preciso ouvir as mesmas cantinelas. Era o Senhor que assim o desejava, mas, coisa estranha, até exteriormente comecei a ter diversos insucessos, trazendo-me numerosos e vários sofrimentos por Deus somente conhecidos. Entretanto, esforçava-me como podia para fazer tudo com a mais pura das intenções. Vejo agora que estou sendo vigiada em toda a parte, como se fosse uma ladra. Na capela, no trabalho, na cela. Então soube que, além da presença de Deus, havia sempre a presença humana ao meu lado. Muitas vezes essa presença humana me incomodava imensamente. Havia momentos em que ficava refletindo se devia despir-me para tomar banho ou não. Mesmo a minha pobre cama chegou a ser visitada. Às vezes, até me dava vontade de rir, quando descobria que não deixavam em paz nem mesmo a minha cama. Uma das irmãs me revelou que todas as noites ficava me espiando na cela para ver como me comportava. Entretanto, as superioras sempre são superioras, e embora me humilhassem pessoalmente e muitas vezes me enchessem de toda a espécie de dúvida, sempre me permitiam que o exigia o Senhor, embora não da forma como eu pedia. Satisfaziam as exigências do Senhor de maneira diferente e permitiam-me essas penitências e rigores. Parágrafo 129. Certo dia, uma das madres ficou tão zangada comigo e humilhou-me tanto que eu pensava que não suportaria mais. Disse-me: excêntrica, histérica, visionária, suma do meu quarto, não quero mais ver a irmã. E caiu sobre minha cabeça todo um palavrório. Ao chegar à minha cela, caí de bruços diante do crucifixo e olhei para Jesus. Já não era capaz de pronunciar uma só palavra, e, no entanto, eu disfarçava diante das outras e fingia que nada tinha havido entre nós. Satanás sempre se aproveita de tais momentos. Começaram a assaltar-me pensamentos de desânimo. Eis a recompensa pela tua fidelidade e sinceridade. Como se pode ser sincera quando se é assim tão incompreendida? Jesus, não aguento mais. Caí novamente ao chão sobre esse peso e cobri-me de suor. Uma espécie de temor começou a dominar-me. Não tinha em quem me apoiar interiormente. Nisso ouvi uma voz na alma: não temas, eu estou contigo.
e uma luz estranha iluminou a minha mente. Compreendi então que não devia render-me a essas tristezas. Uma força invadiu-me e saí da cela com nova coragem, pronta para enfrentar os sofrimentos. Parágrafo 130. Mas apesar de tudo, comecei a desleixar-me um pouco. Não prestava atenção às inspirações interiores, procurando ficar distraída. Mas apesar das algazarras e da distração, eu percebia o que estava acontecendo na minha alma. A palavra de Deus é eloquente e nada pode sufocar. Comecei a evitar o encontro com o Senhor na minha própria alma, porque não queria ser vítima de ilusões. No entanto, o Senhor parecia perseguir-me com os seus dons e realmente eu experimentava ora dor, ora alegria. Não menciono aqui as diversas visões e as graças que Deus me concedeu nestes momentos, porque tenho anotado isso em outra parte. Mas mencionarei aqui que, tendo todos esses sofrimentos chegado ao cúmulo, resolvi antes dos votos perpétuos pôr um termo a essas dúvidas. Durante todo o tempo da provação, eu rezei pedindo luzes para o sacerdote diante do qual devia desvendar-me, abrir inteiramente a minha alma, e pedia a Deus que Ele mesmo me ajudasse nisso e me desse a graça de poder exprimir as coisas mais secretas que se dão entre mim e o Senhor, e que me dispusesse a considerar como vindo do próprio Cristo tudo o que esse sacerdote dissesse. Não importa o que o sacerdote julgar de mim, eu desejo somente a verdade e uma resposta decidida para certas questões. Ponho-me totalmente nas mãos de Deus e tudo o que minha alma deseja é a verdade. Já não posso viver mais em dúvidas e, embora a minha alma tivesse tanta certeza sobre as proveniências divinas de todas essas coisas, a ponto de morrer por elas, resolvi colocar a opinião do confessor acima de tudo, proceder como ele decidir e seguir as suas indicações. Vejo esse momento como aquele que decidirá como devo proceder por toda a vida. Sei que dele dependerá tudo. Não importa se me falará de acordo com as minhas inspirações ou exatamente o contrário. Isso já não me importa. Eu desejo conhecer a verdade e segui-la. Parágrafo 131. Jesus, vós podeis ajudar-me, e já desde esse momento comecei a esconder todas as graças na minha alma, aguardando aquele que o Senhor me enviará. Não tendo nenhuma dúvida no meu coração, pedi ao Senhor que Ele mesmo se dignasse a ajudar-me nestes momentos, e uma certa coragem invadiu a minha alma. Parágrafo 132. Devo mencionar ainda que existem alguns confessores que ajudam a alma e são, assim parece, pais espirituais, mas só até certo ponto, enquanto tudo vai bem. Mas quando a alma se encontra em maiores necessidades, tornam-se como que hesitantes e não podem ou não querem compreender a alma. Procuram livrar-se dela o quanto antes, mas, se é humilde, a alma sempre aproveita ao menos um pouco. O próprio Deus, algumas vezes, lança um raio de luz no fundo da alma, pela sua humildade e fé. Às vezes, o confessor diz o que absolutamente não tencionava dizer e ele mesmo não se dá conta disso. Acredite, a alma que são palavras do próprio Senhor. Embora devamos acreditar que toda palavra dita no confessionário seja divina, o que mencionei acima é algo que procede diretamente de Deus. Também a alma sente que o sacerdote não é senhor de si mesmo. Diz o que não pretendia dizer. É assim que Deus recompensa a fé. Experimentei isso várias vezes por mim mesma. Algumas vezes eu tinha que me confessar com um certo sacerdote, muito culto, bastante respeitado, que sempre era severo e sempre me contrariava nessas coisas.
Mas uma vez me respondeu: saiba, irmã, que se Deus exige que a irmã realize tais coisas, não se deve opor. Deus quer, por vezes, ser glorificado justamente dessa maneira. Fique tranquila, pois se Deus começou, Deus terminará, mas recomendo-lhe fidelidade a Deus e humildade. E, uma vez mais, humildade. Nunca se esqueça do que eu lhe disse hoje. Fiquei satisfeita e pensei que talvez esse sacerdote me tivesse compreendido, mas as circunstâncias fizeram com que nunca mais me confessasse com ele. Parágrafo 133. Uma vez chamou-me uma das madres mais velhas, e, como que do céu claro, começaram a desabar raios de maneira que eu nem sabia mais do que se tratava. Mas logo compreendi que foi por um motivo que absolutamente não dependia de mim. Disse-me ela: irmã, tire da cabeça que nosso Senhor possa conviver com a irmã tão familiarmente, com uma tão miserável, tão imperfeita. Nosso Senhor convive apenas com as almas santas, lembre-se disso. Reconheci que ela tinha toda a razão, porque sou miserável, no entanto, continuo a confiar na misericórdia de Deus. Quando me encontrei com o Senhor, humilhei-me e disse: Jesus, parece que vós não conviveis com uma miserável da minha espécie. Fica tranquila, minha filha, justamente através de uma tal miséria quero mostrar o poder da minha misericórdia. Compreendi então que essa madre queria somente humilhar-me. Parágrafo 134. Ó meu Jesus, vós me mandastes muitas provações nesta breve vida. Compreendi muitas coisas, até coisas de que agora me admiro. Oh, como é bom entregar tudo nas mãos de Deus e consentir que Ele haja plenamente na alma. Parágrafo 135. Durante a terceira provação, o Senhor deu-me a conhecer que eu devia oferecer-me a Ele, a fim de que pudesse fazer comigo o que lhe aprovesse. Devia sempre colocar-me na sua presença como vítima de oblação. No começo fiquei com medo, sentindo minha miséria profunda, conhecendo bem a mim mesma. Respondi ao Senhor mais uma vez: sou a miséria em pessoa, como posso servir uma vítima? Hoje não compreendes, amanhã te darei a conhecer isso durante a adoração. O meu coração e a minha alma tremiam, essas palavras calaram profundamente na minha alma. A palavra de Deus é viva. Quando cheguei para a adoração, senti na alma que tinha entrado no santuário do Deus vivo, cuja majestade é grande e inconcebível. E o Senhor me fez conhecer o que são até os espíritos mais puros diante dele. Embora exteriormente eu nada visse, a presença de Deus me envolvia por completo. Nesse momento, a minha mente foi estranhamente iluminada. Surgiu diante dos olhos da minha alma uma visão que era como a de Nosso Senhor no Jardim das Oliveiras. Primeiramente, os sofrimentos físicos e todas as circunstâncias que os agravavam. Em seguida, os sofrimentos espirituais em toda a sua extensão e ainda aqueles dos quais ninguém saberá. Essa visão englobava tudo, julgamentos injustos, difamações. O que escrevo é um resumo. Mas esse conhecimento era tão claro que o que mais tarde passei em nada era diferente daquilo que experimentei nesse momento. O meu nome deve ser vítima. Quando terminou a visão, um suor frio me cobria a testa. Bom, pelo andar da carruagem do nosso tempo, vou terminar aqui no parágrafo 135. No próximo vídeo continuamos então com a narrativa em que Jesus faz aqui ela conhecer muitas outras coisas. Já estou aqui prevendo. Parágrafo 136. Esse trecho tocou muito meu coração. Espero que tenha tocado o seu também de alguma forma. O Diário de Santa Faustina é um diário em que eu não posso
e nem quero fazer muitas interferências sobre conclusões, sobre o que, né, o meu entendimento de cada trecho, porque senão eu vou estar desviando o olhar de que Jesus quer te mostrar, né? A gente tem que ter, cada um com a sua particularidade, recebe aí o chamado de Nosso Senhor exatamente como nos trechos que nós lemos nesses parágrafos aí, né? Inclusive ela deixou de se confessar com um confessor que não a soube ler exatamente. Bom, ficamos por aqui então. Diário de Santa Faustina. Se te ajudou de alguma forma a aprofundar e a perseverar um pouco mais na sua caminhada de volta à casa do Pai, deixe seu like, compartilhe, ajude este apostolado. Precisamos levar mais e mais mensagens, né, da vida dos santos, mensagens de Nosso Senhor para a conversão de todos, né, para que todos voltem à casa do Pai. Ficamos por aqui. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.